Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um tema nessa live de hoje que é maravilhoso. Se até ontem foi muito bom, hoje vai ser melhor ainda. Hoje a gente vai fazer uma live incrível. A gente vai falar de um tema espetacular. E olha só quem está chegando, a Estela, nossa parceira. Tudo bem? Luiz, sejam bem-vindos. Que maravilhoso ver vocês. Gente, eu já falei para vocês que quando tem aquela mãozinha, dá vontade de ficar fazendo assim, ó. É muito engraçado essa mãozinha aí. Então, peraí, vamos chamar a nossa amiga. Então, gente, olha que assunto legal! Vamos chamando o coleguinha, vamos chamando todo mundo aí para nossa live de hoje. Olha só! Olá. Tudo bem? Seja bem-vinda, Esther. Então, eu estou me apresentando, nem me apresentei na verdade. Meu nome é Rosemary Sá e eu sou coach de autoestima. E hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, que é: dá para confiar? Então, vem falando de confiança. Então, vamos deixar a nossa amiga primeiro se apresentar. Pode se apresentar aí, Esther, depois a gente fala. Olá, boa tarde, né? Quase boa noite. Aqui em São Paulo tá um friozinho e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, conversando com a minha amiga Rose e falando sobre esse tema de confiança. Dá para confiar, gente? E aí? O que vocês acham? Ó, não esqueça, Olha só, Esther, coloque que o bacana. coraçãozinho aí, coloque o dedo no coraçãozinho para avisar para todo mundo que esse assunto é importante e compartilhem com quem vocês acham que precisa desenvolver a confiança. E aí? Nossa! E aí, Rose? O que Uau! você acha? O que é confiar? Ih, gente, olha que bacana. Maria Helena, boa noite. Estou vendo Olga, acho que foi Olga, boa noite também para você. Seja muito bem-vinda aqui. Uma outra pessoa que não sei o nome, mas bem-vindo também. Matias, deve ser algum conhecido amigo seu, né? Que bacana ver vocês aqui. Olha, estou muito feliz de estar aqui hoje e junto com vocês, Esther. Boa noite, Maria Helena. Assim, uma das coisas que é muito bacana a gente pensar sobre confiança, ontem mesmo eu fiz algumas sessões, né? E uma das questões, Esther, que as pessoas me perguntam sempre é sobre confiança. Isso aí é uma coisa que é um tema, né, muito forte. Antes da gente falar um pouquinho aí sobre o que é confiança, eu queria saber aí com vocês que estão aí. Ah, tá, Olga, do Sul, né? Que bacana. Então, será que vocês podem colocar para gente o que é confiança para vocês? Porque assim, a confiança, ela pode ser diferente para outras pessoas. Então, antes da gente falar, queria saber de vocês aí. Ah, tá, olha. Maria Helena botou aqui, ó, que é confiança é uma mistura de fé com coragem. Quem mais, gente? Quem será que vai colocar mais? Aí outros. Quem mais vai colocar mais alguma coisa? Eu estou interessada, que eu estou curiosa. Olha, vamos combinar, né? Que coach é um bicho curioso. Meu Deus do céu, a gente é muito curioso. E a gente quer saber como é que as pessoas aí estão pensando. Então, Não, quando a gente... e eu tô confiando. Eu tô confiando que vai todo mundo participar. Isso aí, Esther, olha que maravilhoso. Eu também estou muita confiança que muitas pessoas vão estar chamando os colegas aí, os amigos, para poderem vir mais gente para cá. Porque esse tema, gente, ele é muito importante. Sim, Marilena, isso mesmo. Assim, é uma coisa que... Oi, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, é muito importante a gente pensar sobre a confiança. Porque, afinal de contas, quem seríamos nós se não confiássemos em nós e no outro, né? Então, isso aí já iria começar. Uma coisa que eu queria fazer uma pergunta para vocês, de 0 a 10. Quanto que está o nível de confiança de vocês nas pessoas ao seu redor? Que tal aí? O Luiz botou aqui, ó, confiança total, só na
intuição. Olha só, realmente a intuição é aquilo que você pode confiar mesmo. Então, gente, quem é que pode colocar aí de 0 a 10? Como é que está o nível de confiança de vocês aí nas pessoas ao seu redor, nos seus amigos, nos parentes, sei lá, em todos os seus relacionamentos? Como é que está isso? O pessoal está muito devagar. Hum, Vamos, Olha, gente, exercitem aí, vamos. Ó, não esquece de colocar o dedo no coraçãozinho ali, hein? Olha, ah, para mandar coraçãozinho para o Instagram perceber que essa live é importante, hein? Vamos lá. ó, a Dani botou aqui, Esther, que para ela é 8, o nível de confiança. E a Olga botou aqui, ó, confiança é a base de qualquer relacionamento. Que A incrível. Olga é minha prima lá do sul, hein? Olha só. Ai, que Um beijo, bacana! amiga, para Bem-vinda, todo mundo Olga. aí. Ó, a Maria Helena botou que o nível de confiança dela é 7. Olha só, gente, né? Assim, sempre de começar a analisar sobre isso, a gente vai perceber que para algumas pessoas isso aí está bem alto, porque para algumas pessoas está lá embaixo, né? Isso daí é uma coisa que, dependendo do que acontece, vai lá para baixo. Então, assim, então a gente vai começar falando, então, Esther. Você quer falar primeiro aí o que é confiança para você ou quer que esperar que eu fale aqui? Não, conceitua você, né, o que é confiança, porque a palavra confiança, ela remete e traz significados diferentes para Diferente. diversas pessoas. Aí Uhum. você conceitua o que é, sobre qual confiança nós vamos estar conversando, Tá e bom. aí melhora. Aí o Tá. pessoal já Vai se tem animar, mais. né? Só colocar, porque eles estão ainda tímidos. Então, olha só, quando eu fui fazer uma pesquisa, que eu sempre gosto, sou professora, gente, então eu adoro fazer pesquisa, principalmente de conceitos. Porque quando a gente faz alguns tipos de conceitos, você começa a perceber que alguns significados podem até estar errôneo para a gente. E aí a gente começa a pensar, fazer reflexões do que pode ser mudado, e muitas coisas podem mudar aí no nosso dia a dia. Então, confiança pode ser definida aí de maneiras diferentes, tá? Ainda que sejam derivados aí da mesma palavra. Então, eu vi aqui que pode ser um estado em que um ser se sente com coragem, no caso aqui de a função, as qualidades das pessoas, o caráter e a competência. Isso daí é assim, aquilo que você confia que o outro tem, aquilo que você tem, como é que você se sente em relação ao outro. É disso aqui que hoje que a gente vai estar falando mais, porque o que a gente precisa falar mesmo é sobre a confiança que a gente tem no outro. E por que é que algumas pessoas desconfiam e outros não desconfiam? Por que será que isso acontece, Esther? Então, a confiança, ela é exercida e a gente acaba exercendo ela de forma inconsciente no dia a dia. Olha que interessante como a gente exerce confiança direto, dia a dia, que a gente nem se dá conta. Então, existe a confiança em quê, no quê, nas coisas. Olha que loucura, que coisa impressionante. A gente confia em coisas. Vocês acreditam nisso? Você concorda que quando você aperta o interruptor da tomada ali para acender a luz, você confia que a luz vai aparecer. Porque se você colocar o dedo ali no interruptor e a luz não acender, vai haver uma frustração. Caramba, queimou alguma coisa. Alguma coisa está errada. Outra situação, você passa no farol verde porque você confia nas regras, né, nas leis, nas regras gerais de uma sociedade, que aquele farol está verde para você e de que ele não vai acontecer um acidente. Você confia naquela regra. Quando você compra algo, você também confia que você vai obter o produto de volta. Porque você confia no direito, nas leis. Porque quando essas regras são quebradas, aí surge uma desconfiança. E aí você também confia, tem um outro tipo de confiança que é nas pessoas. Esse tipo de confiança é o que é mais complexo, porque ele necessita de uma interação, de um relacionamento, de uma convivência. Você precisa testar, você testa essa confiança. Então, a confiança, ela está no outro, ela está muito mais ligada ao relacionamento.
E existe também uma confiança no ser espiritual, algo sobrenatural, aquilo que você preza, aquilo que você acredita. Então, todas essas confianças, elas formam um conjunto que nos permite estar mais esperançosas, saber que a gente pode contar com outros, saber que a gente pode ter parcerias. E a confiança, ela acaba estando muito ligada também à questão do que você vê, do que você ouve, do que você sente. Porque o que você está ouvindo está te trazendo desconfiança? Como eu acredito naquilo que eu vejo na propaganda, no líder, na política, tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente, elas também vão impactar profundamente na nossa relação de confiança. Então, é muito importante em que você confia. Então, tenha isso, esse autoconhecimento, ele é muito importante para você. Em que? Em quem? Como eu confio? Você confia em alguém completamente estranho na sua vida? Apareceu assim? Você confiaria, Rose? Assim, chegaria um estranho? Como é que você confia? Gente, você confia nas pessoas, aparece assim, eu já vou confiando? Será que porque você ouviu que um cara bonitinho, ou uma pessoa de chapéu, ou alguém assim, é uma pessoa, ou é uma característica de pessoa de confiança? Mas será que isso pode ser um modelo para todo mundo? E aí, O gente, o que Esther, vocês acham? vamos falar só um pouquinho aqui. Mais pessoas entraram aqui, tá? Oi, Maria! Bem-vinda, Maria. Teve mais gente que entrou aqui. Ah, Maria Helena botou, não, não, não. Ai, gente, bom, você fez essa pergunta, sabe que eu me lembrei? Me remeteu aqui. Ah, Cris também botou que ela não confia. Gente, eu me lembrei direitinho quando eu era criança e a minha mãe, ela falava, não vai confiar nas outras pessoas, no coleguinha, não sei mais quem. Veio direitinho aqui, né? Porque a confiança também é uma crença que você tem, né? Então, isso daí foi uma coisa ali, muito bacana. E vocês, gente, veio alguma coisa para vocês aí quando vocês vieram e a Esther perguntou sobre a confiança? Veio alguém falando alguma coisa para você não confiar no outro? As regrinhas que vocês criaram, que os pais criaram para vocês seguirem? Todo mundo tem umas regrinhas, né? Eu acho que isso aí também é bacana. Pode falar, Esther. Vou ficar quieta agora. Qual é a sua regra, né, para confiar? Qual é a sua regra? Você, quando você se depara com um produto, quando você ouve uma música, quando você vê uma pessoa, o que é? O que te transmite confiança? Né? No que ela fala, no como ela se comporta? Qual é a sua regra de confiança? Porque, convenhamos, né? A gente tá em momentos bem difíceis, né? Momentos que a gente nunca pensou em passar na vida. E em todas as situações, uma descrença geral aí nas pessoas. Há muita manipulação, é muita desconfiança, mas alguns valores, eles permanecem. Olha só, aqui eu vou contar uma experiência que eu acho bem interessante. Quando meu filho fez um intercâmbio e ele está num outro país, está longe, e como é que você vai? Não dá nem para pegar um avião e ir de uma hora para outra, porque você precisa de visto, passaporte, tudo isso, né? Então eu falei para ele assim, filho, olha os meus valores, hein? Filho, quando você chega num lugar estranho, você não pode sair perguntando para as pessoas, assim, né? Não tem cabimento, você não pode confiar. Mas 3 lugares, dos meus valores, eu considero lugares que existem, que você vai encontrar pessoas de confiança. É num hospital, é numa escola para professores e numa igreja. Então, assim, supostamente, para os meus valores, né? Você chegar numa igreja para pedir uma informação, as informações ali vão ser confiáveis. No hospital, também você vai encontrar pessoas ali confiáveis e no outro, numa escola, né? Normalmente, professores, a educação, ele é confiável. E me diz, qual é o teu valor?
Qual é a sua crença? Tive que Porque, rir, de Esther. verdade, se eu me sentir perdida em algum lugar, eu vou procurar esses lugares. Porque ficar perguntando para as pessoas na rua é meio difícil, né? E aí? Você procuraria num bar? Num bar. A Luz Num botou bar, ali, você ó. procuraria Engraçado. Você viu o que que você falou, Esther? Assim, eu achei bem interessante essa questão aí, que você falou que iria procurar num hospital. Eu jamais pensaria em ir em um hospital. Muito pelo contrário, eu iria fugir desse lugar. Porque no, porque no hospital, é assim, você não sabe nem falar a língua. E aí, vamos supor, você fala mal, você vai chegar lá, vai perguntar, é muito mais complicado. Não, jamais viria isso na minha cabeça. E olha que Mas coisa, tem pessoas de gente. confiança, entendeu? Mas tem outros também. Agora, a escola, sim, né? A escola, bom, também não iria perguntar jamais numa escola, porque a escola fica fechada, né? Então, acho que eu iria procurar a prefeitura ou um órgão do metrô, algum lugar público assim que me geraria uma confiança de autoridade. Mas, Ah, então gente, olha só que vamos bacana. pensar em profissão. Um médico, um professor e um padre, pastor, bispo, alguma coisa. Olha só, Esther. Ó, a Maria Helena falou que ela não queria ir no hospital, seria o último lugar dela também. E a Dani botou ali, ó, jornaleiro. Ela ia perguntar no jornaleiro. Gente, olha a Gente, Dani, mas falando olha de só que jornaleiro, bacana. olha só, eu tive uma experiência uma vez no jornaleiro, até assim, andando na cidade, fazendo uma... Você tá meio perdida, né? Vai perguntar uma informação. O cara foi tão grosseiro, ele falou assim, aqui eu não dou informação. Aqui é uma banca de jornal, não é um centro de informação. Olha que coisa. Mas tem sim, gente, tem. É assim, eu me lembro, você falou aí agora, eu me lembrei porque assim, no metrô ou num lugar tem um centro de informações, né? Então, normalmente é um local, né, próprio para isso que tem as informações para lidar com o turista, né? Então, assim, Sim. e foi o que aconteceu assim numa uma viagem recente que eu fiz. E foi onde eu perguntei. E todo mundo sabia as informações para passar para o turista, né? Então, assim, essas informações que você falou, acho que deixa claro, né, sobre os nossos valores, né, que são importantes. Acho que Uhum. principalmente para o seu filho, acho que trabalha em um hospital, não é? Trabalha. Então, aí você sabe que se ele trabalha lá, são pessoas de confiança seu que você iria encontrar lá. Então, assim, acho que isso daí também tem a ver com essas questões dos nossos valores. E isso foi muito legal. Gente, e vocês? Como é que vocês iriam falar? Queria saber aí que lugar que vocês iriam procurar. É, num lugar estranho, desconhecido, que lugar que vocês iriam procurar informações? A Dani botou jornaleiro, isso aí eu já vi, né? E aí, aqui, ó, a Maria Helena botou aqui, depende das situações, né? Realmente, né? Vai depender da situação, porque às Sim. vezes você precisa de um hospital também, né? Mas nunca me passou isso pela cabeça. Mas foi bem bacana isso que você falou, que me fez pensar, repensar aqui muitas coisas. Ah, que é mesmo? Ai, gente, olha só. A gente está sempre aprendendo um com o outro aqui. Muito interessante essa questão aí. Mas eu vou ficar quietinha aqui. Porque, na verdade, esses valores, eles acontecem quase que no automático quando você aprende, né, que todo médico ele é de confiança, né? Os médicos, no geral, são pessoas de confiança. Os padres, os pastores, assim, eles também são de confiança. Os professores, eles são de confiança. Então, quer dizer, você acaba incorporando aquilo. Porque quando você está num lugar perdido, né, numa cidade, não precisa nem ser tão longe de casa. Quando você vai perguntar num bar ou no posto de gasolina, porque acontece mesmo a gente fazer isso, você vai sempre assim, né? Mas será que ele está me falando a verdade? Será que ele, né, não vai me fazer dar volta? Porque a gente está acostumado não, já muitas experiências, igual quem é que nunca pegou um táxi, né, antigamente, e o cara ficou rodando, 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 ou foi enganada por uma informação errada. Então, todos esses valores a gente traz quando você precisa uma pergunta ou precisa confiar em alguém.
Oi, Edson, Olá, tudo olá, bem? olá, Estou vendo aí, Edson, mais olá. pessoas estão entrando aí, que bacana, boa tarde. Olha só, gente, confiança, eu acho que esse tema foi muito, assim, muito reflexivo mesmo para você fazer, porque você falou aí sobre questões inconscientes que a gente traz, né? E aí eu nenhum momento passou os mesmos lugares para você, isso aí a gente fica claro que são os nossos valores que são diferentes. Então, todos os seres humanos, né, temos valores diferentes. E aí a Maria Helena botou ali, Esther, que ela iria procurar lugares diferentes. Aí ela até colocou que o companheiro dela, num local que ela foi, perguntou ao gari, né, onde se chegava aquele lugar. E assim, no meu ponto de vista, um gari realmente ele conhece tudo, porque se ele varre a rua ali, ele conhece o nome de rua, vai dar uma informação muito bem específica, né? Então, acho que talvez seja aí. Ah, a Marisa botou ali, ó, Google Maps. É isso aí. É engraçado que você falou isso. Me lembrei, sabe do quê? Porque lá na nossa viagem que eu fiz, no início do ano, e era exatamente todos os jovens que eu vi estavam com o celular na mão, fazendo esse tipo de informação. Eles não perguntavam para ninguém, né? Eles já iam direitinho na informação online, onde eles tinham certeza que era certa. Olha que legal! Então, assim, eu acho que as nossas gerações também têm essa mudança, essa percepção diferente. Né? Sim. Oi, E Márcia, olha, tudo bem? e Ó, olha o a interessante. Maria só botou ali, Esther, só um minutinho. Ó. Por falar em confiança, aí ela botou aqui. Deixa eu ver só um negocinho aqui que a Maria botou. Pode ir falando, Esther. Gente, coloca o dedinho nesse coraçãozinho aí, não esqueça. Porque ele vai mostrar que essa live é importante para mais gente que também quer saber como confiar, o que é confiança, se ela confia, para ter um termômetro de que ela também, qual é o nível de confiança dela. E aí, Rose, depois de a gente estar falando sobre essas várias formas de confiança, olha só, como a gente nem se dá conta, né? Do que a gente confia. A gente confia no GPS, a gente confia no Google, a gente confia nas pessoas, numa informação. Então, isso tudo são elementos que nos mostram o quanto a gente viu, ouviu, sentiu sobre aquela pessoa, aquela coisa, e você reflete e você se comporta de acordo com isso. E aí me diz, o que que você acha? Assim, é possível, de acordo com o que a gente conversou agora, como a gente. Você acha que é possível a gente fazer um círculo de confiança? Ah, Né? Esther, olha só que Olha só, a bacana. Já gente que você tem falou várias desse situações. círculo E um de círculo de confiança, confiança, como é que a gente constrói isso? olha que bacana. Primeiro, antes de eu falar sobre isso, quero agradecer aí a presença aí do nosso querido aí, mestre aí, Edson Burger, tá? Olha a confiança aí no nosso Beijo, mestre. Edson. Beijo, tá? Então, gente, é uma coisa que é muito bacana a gente pensar como é que é feito, né? O nosso círculo de confiança, como é que ele é construído. A partir de nós, né, um círculo lá concêntrico, você faz diversos círculos aí para construir essa confiança. O que é muito bacana da gente perceber, eu não sei se vocês já, algum momento da vida de vocês já aconteceu de ter que contar um segredo, né? Fazer uma confidência, alguma coisa. O que você vai procurar? Então, é uma coisa bem bacana da gente falar desse círculo de intimidade, né? Então, o primeiro círculo de confiança nós e aquela intimidade muito presente para nós, que normalmente são os nossos pais, irmãos, né, filhos, marido, aquelas pessoas que você vai realmente, quando estiver precisando aí de muita ajuda, que você sabe que ela vai te ajudar, são aquelas pessoas que vão estar presentes. Então, isso aí é muito bacana da gente perceber o quanto que o nosso nível de confiança, ele é feito, né? Aquele círculo vai aumentando, né? Então, quem está lá dentro daquele círculo, muito próximozinho de você, costuma ser essas pessoas aí que eu falei para vocês, né? E aí depois vai aumentando esse círculo aí, vai para a confiança média, que é aquele círculo, né, com os amigos. E aí depois vai da pouca confiança, que são os colegas no nosso dia a dia. E depois vai para muito pouca confiança,
que vai alargando isso, mais ainda são os conhecidos. E aí a desconfiança, que é aquele que são os desconhecidos mesmo. Você se lembra, Sé, quando a gente falou aqui que algumas pessoas, você pergunta aquela pessoa do chapéu? Então, essa pessoa do chapéu está lá fora, no último círculo, que é o círculo lá da desconfiança. E aí a gente pode começar a pensar um pouquinho. Você confia nos seus amigos, gente? Queria que vocês pensassem aí um pouquinho. Será que vocês confiam nos seus amigos? Ou então, né, Rose, para refletir, você tem um cinturão, um círculo de confiança? Quem são essas pessoas confiáveis? Você consegue pensar nelas hoje? Porque a gente vem construindo, desde a infância, a gente constrói alguns ciclos, os nossos círculos de confiança. E conforme o tempo passa, a gente vai meio que ampliando isso. E hoje, qual é o seu círculo de confiança? Porque a gente vive numa sociedade tão desconfiada, digamos assim, que parece que a confiança, ela tá... A gente nem se dá conta dela. Porque assim, será que eu confio? Nossa, não sei não. Isso eu ouvi falar, mas não sei. Até, olha só, quando a gente compra um produto, hoje em dia a gente tem a tecnologia a nosso favor, quem é que não vai lá nos comentários para ver se o produto é de confiança ou não? Não é? Eu sou a primeira. Então, e você, né? A gente tem a tecnologia hoje que parece que a gente está... Será que você está confiando mais na tecnologia do que nas pessoas? Quem é? Quem faz parte do teu círculo de confiança? E aí, Então, dá para refletir um pouco? mas é exatamente isso aí que eu falei antes, né? Eu acho que o primeiro círculo aí da confiança é que se eu vou pedir uma indicação, até de um produto aí que você falou, a gente primeiro vai aquelas pessoas mais próximas, né? Aquela que você confia. E aí você vai por diante. Eu só queria que todo mundo pudesse fazer uma reflexão aí. Quem são aqueles amigos que estão lá naquele primeiro círculo dela, né? Que é o círculo aí da intimidade. Que é essa questão aí que é uma coisa muito próxima. Tem pessoas que eu já vi que colocam, hoje mesmo, uma pessoa falou para mim assim: ah, mas aquele meu círculo de intimidade, eu tenho amigos ali que são tão amigos meus que como se fosse minha família. Então, eles estão naquele círculo de intimidade o primeiro círculo, que é eu e eu, aquela intimidade grande ali, mínima, que é muito pequenininha. Então, assim, quais as pessoas que vocês estão colocando dentro desse círculo aí, número 1, né? Que fica lá dentro, escondidinho, que é onde você, quando precisar daquela ajuda, você vai lá. Será que a gente sabe aí de cor quais são essas pessoas? Pensa aí um pouquinho agora. Não precisa você Gente, colocar enquanto o você nome. pensa, coloca o dedinho no coraçãozinho aí. E eu quero mandar Isso, um beijo para gente. os meus sobrinhos que estão ali, ó, Mari, Gabi, Matheus. Amo vocês. Coloquem aí, gente. O Será dedo no quantos coraçãozinho amigos aí. dentro Vamos lá. desse círculo de intimidade? Será que vocês têm mais de 5 pessoas nesse círculo de intimidade? Será que vocês têm um? Será que vocês têm dois? Então, isso aí seria uma coisa para vocês pensarem um pouquinho. Que tipo de círculo de intimidade é o seu hoje? Né? Porque, como a Esther estava falando, no nosso dia a dia, a gente está cercado da mídia, de pessoas que você nem convive tanto, né? Por conta de algum. Não é nem por conta da pandemia, tá, gente? É por outras questões que você acaba se afastando, né? Do círculo aí, ele fica cada vez mais longe. Então, quantas pessoas que vocês colocaram aí? Ninguém botou ainda. Olha só, ninguém colocou quantas pessoas estão no seu círculo aí da intimidade. Para você Assim, ver eu como acho é que isso... difícil, né? Como a gente está em uma situação tão difícil que, assim, nossa, quem são minhas pessoas? Será que, né? Ou será que você está acreditando, está confiando tanto na tecnologia hoje? A gente está na pandemia hoje que os círculos, né? As pessoas tá impedida de se comunicar muito socialmente. Mas será que isso pode afetar? Será que a confiança na tecnologia ela substitui Nunca. a A confiança tecnologia não tem como substituir, não tem no como. outro, no amigo, no Travou. companheiro?
no Ó, irmão. Esther, a Dani botou 2, a Maria Helena botou aqui, ó, 5 amigos, mais No filhos círculo e o companheiro dela. de Tá travando, confiança, as Esther? pessoas que estão Tá dentro. travando. Ah, a Mirces Então, botou que tem 4. 4 5 pessoas amigos. nesse círculo de intimidade. Ah, tá escutando agora? Porque você travou. Acho que voltou. Então, gente, olha só, esse círculo de intimidade está excluindo aí alguém? Ou você, de repente, tem muitas pessoas nesse círculo? Ah, tá. A Maria botou um filho, a cabeleireira dela e uma colega de faculdade. Olha só, que bacana. O Luiz botou 3 pessoas. Assim, eu incluiria, nossa, eu incluiria bem mais pessoas que isso. Eu acho que pelo menos umas 7 ou 8 pessoas, até uns 10, estaria aí nesse meu círculo de intimidade. Isso aí também, eu Sabe acho que é uma uma coisa coisa, Rose, bacana. que eu Hã? pensei agora? Que eu Hum, acho que até no nosso círculo de confiabilidade, eu acho que a gente escolhe também por assuntos, por situações. Tem, às vezes, aquela pessoa que você confia para uma determinada situação, mas não é que não confia, mas talvez a habilidade dela não seja tão boa para uma outra situação. Então, talvez o nosso círculo precise ser ampliado por conta disso. Uma pessoa que é muito boa em fazer conta, por exemplo, o meu contador, que eu tenho que confiar nele, ele eu confio como contador, mas eu não posso, talvez eu não vou confiar ele para assuntos íntimos, para um assunto muito pessoal. Então, o nosso círculo de confiança, ele também aumenta se a gente pensar nas situações. sim, isso aí é importante da gente trazer, mas assim, nesse primeiro círculo que a gente está falando, são aquelas pessoas que você confia de olhos fechados, né? São aquelas pessoas que você não pode, não existe exceção. Para tudo você vai confiar nela. Se o dia que acontecer alguma coisa, são aquelas pessoas que você vai ligar, aquela pessoa que sabe de olhos fechados que vai te ajudar. Então, esse círculo aí é um círculo assim muito, né, presente, muito íntimo mesmo. Então, mas essa questão aí que você falou, sim. E eu tenho pessoas que eu confio e que e muitas delas são online são de minha extrema confiança. Então, acho que isso aí também é uma questão que a gente pode falar. E uma outra coisa, assim, que eu acho que a gente pode ponderar também aqui falando, Esther, antes de eu falar do restante aqui, dos outros círculos, é que a gente acaba confiando dependendo da sua confiabilidade. Porque se você confia, né, em você, você tem confiança em si mesma, e aí você atrai para você também aquelas pessoas que pensam como você que você falou, né? E assim, uma questão que eu acho que é muito importante também a gente falar, que a gente exige, né, certos tipos de regras. Lembra daquelas que você falou lá? Aquelas regrinhas? Pessoas assim, elas têm que agir assim, 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 para ter a nossa confiança. Se ela, em algum momento, ela deixou de fazer aquele padrão ou aquela questão que para você é importante, você também não tem confiança nela. Então, isso aí a gente vai falar mais à frente, mas é uma questão que a gente precisa ponderar aqui também, né? E aí, aquele segundo círculo que eu falei para vocês, gente, vamos pensar num círculo aí, agora vai Mais aumentando ele, hein? ampliado. As pessoas com quem a gente tem um relacionamento próximo, né? São pessoas que a gente pode pedir um favor, por exemplo. Então, alguns amigos da família, ou até membros, né, que está nesse círculo, mas que você pode contar com elas quando você pede um favor. Quem é que tem esse círculo aí que está maior que o primeiro? Queria que vocês pensassem um pouquinho aí para mim. Que acho que é uma coisa que também a gente podia pensar, né? Será que esse círculo, esse segundo círculo, né, da confiança aí, que já está uma confiança média, ela é maior do que aquele círculo da intimidade? Então, isso aí também é uma coisa que a gente pode pensar. E eu queria ainda fazer uma outra pergunta, tá, gente? Você se julga uma pessoa confiável? Que isso aí é importante, né? Será que a gente se julga confiável? Será que se eu fosse uma outra pessoa, eu confiaria em mim? Eu, com certeza, eu sou uma pessoa confiável. E você, Esther? Sim, eu também me considero uma pessoa bastante confiável. E a gente também tem. Como é que você se considera uma pessoa confiável?
Eu me acho porque eu me conheço e também você tem provas e evidências de que outras pessoas também falam ou te procuram para alguma situação e que você se considera e sabe que numa situação daquela, só uma pessoa de confiança poderia atender, ela poderia confiar ou poderia pedir uma ajuda só para uma pessoa de confiança. Então, eu acredito que sim, eu sou de confiança, Ah, sim. que bacana. Ó, aqui, as pessoas estão botando aqui, Esther, muitas pessoas estão colocando, todas que estão colocando aqui, elas dizem que são confiáveis. Olha só que bacana, né? Então, a gente está vendo aqui que a gente, para nossa live aqui, a gente está atraindo pessoas que são confiáveis. Olha só. Viu só? Sim, O Luiz falou que ele se... até Olha, eu me porque, contrataria, olha só. Ai, gente, até assim, porque quem está aqui confia, de uma certa forma, naquilo que a gente está falando, né? Na autoridade que a gente tem, no conhecimento que a gente tem, para estar falando sobre esse assunto, sobre confiança. Então, você tem que ser, né? Para poder as pessoas, agregar pessoas. E aí eu entro numa outra questão, que assim, você falou dos círculos, né? eu De falei do como eles, primeiro e do do segundo primeiro círculo. e do segundo. E ainda tem um outro mais amplo, Tem né? mais ainda. Tem mais mas tem mais. O terceiro círculo, que é aquele da pouca confiança, né? Que são aquelas pessoas que a gente tem relacionamentos, mas mais distantes, e que a gente não ia contar segredo nenhum, tá? Isso aí precisa ser claro. E nem a gente vai pedir favores muito grandes para essas pessoas, porque elas não vão fazer, mas elas são dos nossos relacionamentos. Isso aí. E tem aquele quarto, que é aquele. São cinco. Aí tem aquele quarto círculo da confiança que é baixo, né? Que é aquele círculo que é formado de pessoas que a gente conhece, né? Em diferentes ocasiões, assim, normalmente o vizinho, né? Que a gente fala oi. Bom, apesar que tem pessoas que têm um círculo muito grande, tá? Com essas pessoas também, né? Eu tenho um vizinho aqui que é maravilhoso, então ele é de confiança também, né? Posso até, já deixei a chave, isso aí também é interessante, né? E tem os outros, né, que é casuais aí, que são o círculo mais distante, que a gente não tem esse relacionamento. Então, eu acho que isso aí. E aí, a gente falou aqui agora, né, sobre uma coisa que é muito importante, que a Esther até comentou, sobre o nosso círculo aumentar, né? Eu acho que a gente devia pensar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente confia nas pessoas que não realmente são confiáveis, a gente pode estar atraindo para a nossa vida aí coisas que não são tão bacanas, né? Aí as pessoas acabam aí entrando com relacionamentos tóxicos e entre outras coisas. Até queria comentar aqui uma coisa que aconteceu comigo, tá? E assim, eu achei que foi bem interessante eu trazer, porque na minha, digamos assim, juventude, vamos dizer assim, né? Eu ainda me considero muito jovem, mas foi antes, um pouquinho atrás, né? Tempo atrás, eu tinha uma amiga, né, o que eu considerava assim, no meu círculo de intimidade. E ela simplesmente parou de falar comigo, nem sei por quê. E aí, anos depois, eu vim descobrir que é porque ela tinha se mudado. Mas isso acaba prejudicando a nossa confiança nas outras pessoas também. E aí é uma coisa, às vezes, que a gente fica muito triste, né? Já reparou que, às vezes, a gente começa a não confiar nas outras pessoas por alguma decepção, Esther? Então, você falou aí dos vários círculos, né, de confiança que a gente vai, vai conseguindo, vai fazendo, vai construindo. Para cada Uhum. círculo é um tipo de situação que você vai fortalecendo, que você vai aumentando e vai aprimorando o seu círculo. Da mesma forma que você constrói esse círculo, é possível e acontece esse círculo se romper. Uhum. Então, ou por uma pessoa, ou por uma situação. Porque a gente na infância, olha como é interessante, como a confiança ela é construída desde a infância. Você lá pequenininho, você confia que o seu leitinho vai chegar, a sua comidinha vai estar pronta, as tuas necessidades vão ser supridas. Você vai crescendo, você confia na sua mãe, você confia no seu pai, você confia naquele ciclo bem pequeno ali próximo a você. E conforme você vai crescendo, isso vai se ampliando. É muito interessante, a gente que é professora, que eu também sou professora,
Quando o aluno chega para a gente, pequeno, na sala de aula, que você coloca uma situação, ele diz assim, ah, mas a minha mãe não quer que eu faça isso. A minha mãe não faz assim. Então, até uma determinada idade, a criança confia e não questiona. Depois de uma certa idade, quando ela vem para a escola e começa a se deparar com outros círculos de confiança e de informação, ela já chega na casa dela e fala assim, ah, mas a minha professora disse que pode fazer assim, mas a minha professora quer desse jeito. Então, esses círculos, eles vão aumentando e você vai fortalecendo. Agora, como é que eles começam a se quebrar? Eles também começam a se quebrar na infância. Quando você promete um passeio para o seu filho, olha, ou não, assim, olha, o teu filho quer a sua atenção, e você fala assim, não, olha, daqui 5 minutos ou à noite eu vou fazer isso com você. E aí você chega à noite e nem dá satisfação para a criança. Você vai ali quebrando aos poucos esse círculo e essa confiabilidade que a criança deu para você. E aí você vai ampliando, e aí depois você na escola, você vê o coleguinha que não cumpriu a promessa, você vê o outro, o tio, a avó, o irmão, e aí você começa a perceber que a confiança, ela é conquistada, mas ela também é muito tênue, ela é muito frágil. Uhum. Então, a gente que lida com crianças, com adolescentes, o quanto é importante você manter esse vínculo de confiança com quem está ao seu redor. Porque a cada quebra de confiança, a cada quebra de uma promessa, você vai se tornando insegura. Porque imagina a gente viver numa sociedade onde você não pode confiar em nada e nem ninguém. Ficaria muito inviável sobreviver, viver. Porque a gente percebe que pelas nossas conversas aí anteriores, que a gente confia, a gente exerce a confiança diariamente inconsciente, em várias situações. E aí, no teu círculo mais restrito, mais próximo, se você começa a sentir a quebra, você fez uma promessa, não cumpriu, ou alguém te fez uma promessa e a pessoa não cumpriu, isso vai quebrando, vai quebrando. E quanto mais essa pessoa tem quebras de compromissos, de contratos feitos, mais insegura ela vai ficando. E o que você me diz disso, Rose? Você concorda comigo nessa questão da quebra desses contratos, dessa confiabilidade, de como é que a pessoa Olha, se torna com tanta quebra de confiança? assim, isso acontece muito no universo, principalmente feminino, onde eu mais trabalho, tá? Eu sou professora e, assim, também tem muitas alunas, mais alunas do que alunos, né? Em algumas gerações. E aí a gente observa sobre coisas e fatos que elas contam, né? E aí, se você for observar, num relacionamento, por exemplo, quando você vai se casar ou você vai se enamorar com alguém, não importa, algum relacionamento, com qualquer pessoa, você faz um contrato. O contrato ele não precisa ser escrito muitas vezes, ele pode ser verbal. E aí, quando você faz aquele contrato e tá tudo certo, isso é uma coisa, gente, até vou falar aqui para vocês. Já escutou essa palavra? Tá combinado, né? Quando é criança a gente fala isso, tá combinado, né? Estamos Combinado não combinados. sai caro. Aí a Esther falou da criança, mas aí eu me lembrei, não só da criança, me lembrei de mim mesmo, que teve um acontecimento que eu não me lembro mais o que foi uma coisa muito simples. E aí a pessoa combinou comigo, e a pessoa, por algum motivo, ela não pôde fazer naquele momento. Eu falei, mas você não combinou comigo nessa hora? Porque, olha só, as regrinhas que nós trazemos para cá, do nosso dia a dia, e se a pessoa, por algum outro motivo, ela quebrou aquilo ali, quebrou a confiança. E aí você começa imediatamente a sentir diferente, porque a sua percepção ali
Os seus valores são muito importantes. E aí, gente, a gente vai falar de uma coisa que ela está intrinsecamente ligada aqui na confiança, que é a lealdade. Se você olhar, se a pessoa que ela é leal, ela não aceita que a pessoa não seja tão leal quanto você. E existem aí níveis, tá? Os graus de lealdade. E aí, assim, como eu sou analista comportamental e a gente trabalha com uma ferramenta que mostra muito isso. E quanto mais a sua lealdade for mais alta, você não aceita. Sabe aquele círculo de intimidade? Aquelas pessoas que estão naquele círculo da sua intimidade, onde você acaba acreditando, confiando nela de olhos fechados, se ela quebrar aquele círculo ali, aquele contrato que é verbal, você sente o quê? Quebrou a confiança. Aí é como se estivesse ali quebrado um contrato mesmo. Então, isso precisa ser muito bem claro e sentido, e percebido, e visto, porque isso é o quê? É um ruído que a gente acaba trazendo ali naquele relacionamento, é uma comunicação que está rompida. Então, a gente precisa sempre de conversar muito sobre essas questões para você entender que nem sempre aquela pessoa que não cumpriu aquilo com você daquela forma, ela está sendo desleal com você, ou ela não está sendo uma pessoa que está rompendo a confiança. É apenas o grau, porque a confiança também tem isso, o grau de confiança que a gente tem. De confiança. E isso aí é uma coisa que eu me lembrei aqui agora quando você falou. E aí, assim, eu me lembrei de uma coisa que foi bem bacana que você disse, da professora. Gente, eu também sou professora. Mas eu me lembrei de uma cena da minha filha falando para mim, que ela falou assim, mãe, a professora, acho que era alguma coisa que ela tinha falado na escola. Aí a professora dela falou assim para mim uma vez, olha, eu sei tudo que acontece na sua casa. Por quê? A sua filha conta tudo para mim. Aí eu comecei a rir. Porque assim, não tinha nada demais, mas era engraçado. Até se você comprasse alguma coisa diferente, uma coisa nova, um utensílio, a professora sabia. Gente, porque a confiança da criança com o professor, ela é muito forte. Então, aquilo ali que ela falou, nós que somos pais, a gente também tem que olhar essa questão, né? Por não trazer aí problemas aí para os nossos filhos mais tarde e observar aí. Então, a confiança, gente, é uma coisa muito bacana. Ela é linda, mas se ela for quebrada, a gente tem que ter bastante atenção e se colocar no lugar do outro, ter empatia. E a gente pode ter outras questões aí, pedir desculpas, porque isso é uma coisa comum, né? Quantas vezes eu posso ter falado alguma coisa e não fiz? Tá vendo como o professor é confiável? Não é que é mesmo? Olha, contam coisas para mim, assim, eu juro para vocês que às vezes me deixa desconcertada. A gente, na sala de aula, assim, em algum momento, porque contam tudo para a gente mesmo. E é logicamente que a gente não trai a confiança. Eu não traio confiança porque eu sou muito leal. Então, eu não traio a confiança. Então, acho que até uma coisa bacana para a gente falar, Esther, que agora me lembrou aqui. Sabe o que é? O coach, por exemplo, na nossa profissão, uma das coisas mais importantes que nós temos é a confiança com o nosso cliente, né? Sim. Então, isso é preciso de acontecer. O nível de confiança dele para conosco e nós para com ele. Então, isso aí também é uma coisa que é essencial. E aí, acho que é bem bacana a gente falar sobre isso aqui, que tudo tem a ver aí com a confiança, né? Olá, olha só. O Luiz botou ali, ó, lealdade alta. Realmente, gente, a minha lealdade, ela é muito alta. Então, assim, o meu parceiro que está aí ainda assistindo a live, né? Ele já sentiu isso, né? Em algumas situações. Realmente, assim, e às vezes você se sente que a pessoa não quebrou o elo da confiança com amizade, por exemplo, às vezes é uma coisa simples que nem era para acontecer por conta desse nível aí que nós temos aí da lealdade alta e a confiança aí, que ela sabe aquela coisa assim, é uma coisa que quando você confia. Pode confiar, que o seguro ali é uma coisa assim, gente. Então, é o nível, o grau de confiança que a gente tem também. Isso aí é uma coisa que é bem bacana. Será qual é o grau da sua confiança em si mesmo aí agora, depois que você escutou que tanta coisa que a gente falou? Ou no seu círculos aí de intimidades, ou no seu círculo aí de confiança, no seu cinturão, será que aumentou mais um pouquinho? Queria que vocês colocassem aí. Será que o que a gente está falando aqui está ajudando a vocês em alguma coisa? Isso aí também é uma outra coisa.
Está fazendo você refletir, pensar no seu círculo de confiança, pensar em você enquanto confiável, pensar nas pessoas, que tipo de confiança elas, elas sugerem para você em cada situação. Como é isso para você? Coloca para gente o quanto isso foi Esther, interessante tive que falar rir. sobre isso. Olha só. E se a sua sombra te der o bote? Mas que... Peraí. Gente, eu tenho que rir aqui, ó. A sua sombra dar o bote. Ai, Jesus do céu. Gente, Não é? olha. Olha a autoconfiança aí, né? Olha só. Gente, então, olha só. Será que a gente confia nas nossas escolhas? Isso aí também é um outro ponto que é muito importante, né? Será que os nossos valores estão deixando a gente fazer escolhas realmente assertivas? Será que a gente realmente está olhando para o que a gente está fazendo, né, no nosso dia a dia? E assim a gente vem vindo assim, vivenciando aí os dias da pandemia, de tantas coisas, e pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, amizades estão se rompendo, às vezes, por contas pequenas, coisas pequenas. Quando eu falo conta, não é conta em dinheiro, não, né? Contas, assim, coisas que você fala, que o outro se sente amedrontado por conta de alguma coisa que você falou. Então, acho que isso daí também são coisas que a gente pode pensar. Qual o nível de confiança de 0 a 10 quando você ouve, ou quando você ouve alguém falar de você? Será que você sente aí, o seu nível de confiança também cai? Isso aí também é uma coisa que a gente pode pensar. Ou também quando você vê aí uma pessoa pela primeira vez, quando você conhece uma pessoa, qual é o nível de confiança que você tem quando você vê aquela pessoa pela primeira vez? Será que você confia nela? Acho que Né? O isso daí quanto também. depende, né? O quanto as suas crenças, os seus valores, as suas informações vão te permitir confiar naquela pessoa. E, gente, olha só, a hora no Instagram voa. Voa, vocês não têm noção. Coloque o dedo no coraçãozinho aí para a gente mostrar para o Instagram que essa live é importante, que esse assunto é interessante. O quanto para vocês essa live, a reflexão, o quanto você é importante para você isso? Ah, sim. Acho que a Maria Helena ela botou ali, ó. Maravilhosa. Não, o Luiz botou. Maravilhosa essa live. Vocês estão indo bem. A Maria Helena botou aqui. Acho que o nível da confiança, ela botou. Depende da intuição, né? E das outras pessoas, se for a primeira vez que ela estiver vendo a pessoa. Gente, olha só. Uma coisa que eu gostaria muito da ajuda de vocês. A gente está trazendo aqui lives que são perguntas que as pessoas nos fazem nos nossos atendimentos. Ah, a Maria Helena botou 10. Então, assim, queria que vocês colocassem lá no meu direct, respondessem lá que tipo de live vocês gostariam, de temas que realmente vai ser relevante aí para a vida de vocês. Porque, olha, a gente está trazendo há bastante tempo aqui assuntos e temas que são muito relevantes na vida de cada uma de vocês. Mas eu queria que vocês colocassem lá que tipo de tema vocês gostariam que a gente falasse aqui, que fosse realmente trazer muita diferença aí na vida de vocês e suas amigas, de pessoas que a gente também nem conhece, né? Isso aí também eu acho que é muito importante. E, Esther, como é que as pessoas, que agora a gente vou falar assim rapidamente de uma coisa que eu tenho trago, né? Então, assim, oi? Sobre as crenças. Dizem que a primeira em primeira que vale. Olha só, o que nossas crenças influenciam. Será que realmente a primeira impressão é a que vale? Ou será que se conhecer a pessoa melhor, não é? A impressão pode mudar. Pode ser verdadeiro, pode ser uma frase verdadeira, pode acontecer sim, mas será que ela é única e absoluta, né, como Olha só, verdadeira? entendi, Esther, mas é que o nosso tempo aqui está bem curtinho. Eu acho que essa É, reflexão aí vai ficar para a gente pensar, para vocês pensarem aí, né? E a gente falar. Porque olha só, se você for pensar um pouco sobre isso, a primeira impressão sempre fica, mas ela pode ser mudada com o convívio que você vai ter, dando oportunidade disso aí fazer a diferença. Primeiro que quando você tem uma crença diferente do outro, já começa aí, às vezes, acontecendo aí de você não confiar, por conta das crenças que você sim. tem, né?
Isso daí é uma coisa que é... Esther, então vamos, assim, fala um pouquinho aí que eu vou falar sobre mim, mas fala rapidamente também sobre você. Como é que te acham? Então, gente, olha só. Primeiro, já vou agradecendo já a participação de vocês. É um prazer enorme conversar com vocês, bater um papo sobre assuntos interessantes e dizer para vocês que, da mesma forma que o círculo de confiança ele é quebrado, ele também pode ser reconstruído, né? É um pouco mais trabalhoso, digamos assim, mas ele é possível ser reconstruído. Como se constrói? Existem técnicas, existem processos, existem formas. Então, eu trabalho muito com a programação neurolinguística, com coach, programação neurolinguística. A Rose trabalha com a questão das mulheres, empoderamento das mulheres. O meu público está mais voltado para mães, né? É um nicho diferente. Mas eu garanto para vocês que é possível, sim, reconstruir esse vínculo, esse círculo de confiança. E para isso a gente tem técnicas e estratégias. Nos seguem no Instagram, o meu é Esther Francoach, eu coloquei ali. Seguem a Rose, que a gente vai estar sempre colocando assuntos de relevância para vocês. Olha, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Rose, Ai, que grata bacana. pelo Olha só, convite. gente. Como a Esther falou, gente, a gente utiliza aí muitas técnicas, né, que pode estar te ajudando, reprogramação mental, a gente usa muito a PNL, que é a programação neurolinguística, e eu queria só contar para vocês que a gente está com uma mentoria aí para ajudar mulheres, inclusive na confiança, tá? Então, a autoconfiança a gente trabalha muito no nosso curso, eu já vi que tem alunas aí maravilhosas, tá? Beijo grande aí, e agradeço a confiança de vocês de estar aqui com a gente, né? Para que a gente possa estar falando um pouquinho mais do nosso trabalho. E é só vocês me chamarem lá no direct, mandando uma mensagem para mim, tá? E para a Esther, que será maravilhoso, tá? A gente está conversando sobre isso e trabalhando essas técnicas aí e várias ferramentas para melhorar cada vez mais o empoderamento feminino, né? E a questão da confiança, ela também é uma coisa muito importante. Gente, olhem, na sexta-feira a gente vai estar aqui com uma live incrível novamente e no sábado a gente vai trazer um assunto aí que é maravilhoso, que é a autoconfiança, tá? Então, você que está aí, que quer saber de confiança, vem com a gente, que no sábado a gente está aí de novo. E da sexta-feira a gente também está aí com outra live. Olha, beijo grande, Esther, gratidão imensa por você estar aqui, tá? E meninas e meninos que estão aqui presentes, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu espero que a nossa live aí possa ter ajudado vocês da mesma maneira que me ajudou, ampliou ainda mais o meu conhecimento, que cada vez que alguém fala alguma coisa, me traz reflexões também, tá? E a Esther também, tá bom, Esther? Gratidão mesmo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.